Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. A gente inicia mais um programa bem assim nessa manhã de quinta-feira já, gente. Pois é, quinta-feira, 25 de fevereiro. Você está aqui acompanhando a nossa programação. Olha só, o programa bem assim hoje, bem recheado de temas bastante polêmicos aqui no nosso programa e também dicas bacanas, tá bom? Você aí em casa sabe o que é relacionamento abusivo? Esse termo a gente já tem ouvido falar bastante, né? Mas você sabe como identificar e como sair dele? A gente vai dar dicas aqui no programa de hoje. Hoje a gente também tem o nosso quadro Hora Mais Saúde. E para você aqui que está nos acompanhando, já ouviu falar em economia prateada? Ficou curioso? Então puxa a cadeira, então sente-se aí, porque a gente está iniciando mais um programa bem assim. Muito obrigada pela tua companhia em mais um programa. Gente, você pode acompanhar o nosso programa aqui, o Bem Assim, toda a programação da TV Mar, através do portal Gazeta Web. É só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando então a nossa programação ao vivo, tá bom? A TV Mar também está presente nas redes sociais. Segue a gente então lá no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também, tá? Olha só, gente, você aí já ouviu falar em relacionamento abusivo? Sabe o quanto é difícil identificar e o quanto ele pode de fato acabar com a autoestima, com a vida de uma pessoa? Para falar mais sobre esse tema, a gente trouxe aqui ao nosso estúdio hoje a psicóloga Larissa Roster, que vai nos passar mais informações a respeito desse tema tão polêmico, não é, Larissa? Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Paulane. Prazer recebê-la mais uma vez aqui no Bem Assim. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Larissa, é fácil identificar um relacionamento abusivo? Nem sempre, principalmente quando o relacionamento abusivo ele se inicia pelas agressões, pela violência psicológica, tá? Porque quando a gente está no relacionamento abusivo e a gente já vê as características da violência física, fica muito mais fácil da gente identificar. Porém, o relacionamento abusivo ele também está muito relacionado com a violência psicológica, que ela antecede, na maioria dos casos, para vir essas agressões físicas. Então, nem sempre a gente consegue de cara identificar que está vivendo ou está no relacionamento abusivo. É um tipo de violência então, né, Larissa? Com certeza, sem sombra de dúvida. Porque o relacionamento abusivo, ele se caracteriza justo por isso, pelos esses tipos de violência, a violência psicológica, né, e a violência física. Então, aquela pessoa que ela quer manipular a situação, que quer ter o controle sobre a vida do outro. Começa muitas vezes através das vestimentas, proibindo certo tipo de roupa, determinados comportamentos, afastando de familiares, de amigos, dentre outros, fazendo que a outra pessoa perca um pouco da sua identidade e passe a viver refém dessa pessoa. Minar a autoestima, a autoconfiança dessa pessoa também seria uma característica de relacionamento abusivo? Sim, porque o abusador, ele tem muito esse papel da superproteção, daquela afirmação, é porque eu lhe amo muito, é porque eu quero te proteger, é porque eu me preocupo demais com você, então fica naquela sensação daquela pessoa que não consegue identificar ainda que está inserida dentro dessa relação abusiva, então ela acredita realmente que o seu parceiro, que sua parceira, está querendo realmente só protegê-lo pelo seu excesso de amor. E nessas situações é aí que a gente consegue identificar, que a gente está vivenciando um relacionamento abusivo. Vale a gente lembrar, ressaltar aqui o que a Larissa disse, duas palavrinhas, parceiro e parceira. Não é um tipo de relacionamento, não é um tipo de violência que só é cometido por homens, não é isso? Geralmente as pessoas tendem quando se fala em violência em relacionamento, as pessoas tendem sempre a pensar que isso só acontece com o abusador homem contra a vítima, uma mulher. Mas isso acontece, independe de gênero, enfim, depende também de faixa etária? Isso, com certeza. E cada vez mais a gente tem visto crescer o número de abusadoras mulheres.
entende? Com esse ciúme excessivo, com essa super proteção, e que na primeira fase desse relacionamento começa com os xingamentos, começa com aquelas palavras ofensivas, e depois aí já parte já sai da violência psicológica para a violência física, que é aqueles beliscões, que é aqueles socos, que é aqueles tapinhas, entende? E aí já inicia a violência física, e no terceiro momento, tanto o abusador masculino como a abusadora feminina, tá? Independe de sexo. O que é que faz? Vê que está perdendo o controle sobre o outro, então volta para aquela fase da lua de mel, de tentar resgatar aquela relação, tá? Aquela suposta relação, através de promessas, através de declarações de amor, de presentes, de promessas que muitas vezes não chegam a acontecer, porque tudo é realmente uma farsa para ter o domínio de volta daquela pessoa. Então acontece tanto com o homem, tanto com a mulher. Olha só que importante, né? A Larissa aqui dizendo pra gente quais são as etapas desse tipo de relacionamento. São 3 etapas, então, não é isso? Isso. Larissa, os números aumentaram agora durante a pandemia? Sem sombra de dúvida, né? As pesquisas mostram, não só do nosso estado, mas mundialmente, cresceram muito, principalmente porque a gente esteve e ainda está, certo, num período de isolamento social. Hoje, de fato, não com tanta aquela regalia da gente só precisar ficar em casa, a gente já voltou, muitas pessoas, seus afazeres extradomésticos. Porém, esses números ainda continuam crescentes em virtude de o abusador ou abusadora agora está em contato em uma parte maior do seu dia com aquela pessoa. Então, se um dos dois precisavam sair para fazer as suas atividades e agora, por essa questão do isolamento social, está mais tempo junto, então esse índice, ele com certeza continua crescendo. Larissa, qual a gente teria como destrinchar, dizer como é o perfil de uma pessoa que comete esse tipo de abuso? Bom, é muito difícil a gente identificar quem poderia cometer, certo? Até porque o abusador, ele não está inserido apenas numa única classe social, numa única esfera. Ele está em todas as classes sociais. Ele pode ser um político, ele pode ser um empresário, ele pode ser um servidor público, um médico, um advogado, seja o que for, seja qualquer profissão, um dono de casa, uma dona de casa, entende? Não depende de esfera social, de classe econômica. Então, não tem alguém específico que a gente diz, os abusadores são sempre aquela determinada pessoa, aquele determinado tipo de pessoa. Porém, o que é que a gente deve levar sempre em consideração? O histórico de cada um, antes da gente adentrar nesse relacionamento, porque as pessoas nos dão sinais. Então, se eu inicio um relacionamento e começo a identificar que aquele meu parceiro ou aquela minha parceira, ele está tentando, de toda forma, querer manipular a nossa relação, que ele quer ter o domínio, que ele quer ter o controle, e eu me sinto cada vez mais isolada do meu meio externo, então isso já é um sinal que o meu parceiro, que minha parceira está dando. Então, devemos e precisamos ficar sempre atentos aos sinais que as pessoas nos dão. Larissa, uma mulher ou um homem que venha entrar num relacionamento abusivo, como que ele pode se precaver, ou ela mesma pode se precaver, para não cair num próximo relacionamento abusivo também? Isso, foi justamente um pouquinho do que eu trouxe, ficar atento aos sinais. Então, se eu identifico no meu relacionamento que eu estou, mesmo que não seja de início, que eu estou vivendo um relacionamento abusivo e consigo sair dele, seja através de ajuda terapêutica, psiquiátrica, de apoio dos meus familiares, dos meus amigos, de pessoas próximas, e me livro dessa relação tóxica, e posteriormente, adentro no novo relacionamento, então eu devo ter um olhar muito mais atento, muito mais esperto para os sinais que o novo companheiro, a nova companheira está me dando. Então, se eu vejo atitudes semelhantes, comportamentos semelhantes, o que é que eu devo fazer? Cai fora. Muito bem. Larissa, a pessoa que comete esse tipo de relacionamento abusivo,
apesar de se mostrar uma pessoa sempre muito confiante, muito dominadora, como você bem disse, mas no fundo, ela poderia trazer traços de uma personalidade de uma pessoa que não tem confiança em si mesmo, que não tem uma autoestima. Ela precisaria também de tratamento para deixar de ser um abusador, por exemplo? Sem dúvida. O abusador, ele tem muito traço do perfil narcisista. Então, é aquele que ele quer realmente ter o controle sobre tudo. E em muitas situações, muitas pessoas, elas passam a ter esse perfil de abusador justo por isso que você trouxe, pela sua própria baixa autoestima, pela sua própria falta de autoconfiança, de segurança em si mesmo. Então, trazem aquelas máscaras, aquelas blindagens em si mesmo e tendem a fazer que outras pessoas sejam refém desse seu suposto amor. Um relacionamento abusivo que ainda não tenha entrado na fase da violência física, é passível de se denunciar uma violência psicológica? Com certeza. Toda violência, ela cabe denúncia. Inclusive, tem o número 180, que ele está aí à disposição de todas as mulheres, tá? Que esse número, ele é direcionado para a violência contra a mulher em si, certo? É um centro de apoio. Porém, a gente deve sim, a qualquer sinal de abuso, buscar ajuda e, em muitos momentos, vir a denúncia. O que tem acontecido, em muitos casos, é o medo, é a falta de acolhimento, é o tabu ainda existente da gente de procurarmos a ajuda e fazer a denúncia, certo? Nessas situações, justamente por conta disso, de se sentirmos inseguras ou inseguros. Se a violência ainda é psicológica, como que a gente deveria, então, conseguir provas? Porque para você fazer a denúncia, você precisa de alguma prova, né? Sim. Como você precisa, como conseguir provas de que você está sendo vítima de um relacionamento abusivo que ainda está nessa fase psicológica? Tá, então nesse caso a gente pode juntar, tá, essas provas, fazer através de mensagens, através de WhatsApp, através de e-mail, através de muitos momentos, aquele abusador, aquela abusadora está nos perseguindo, viver sempre no nosso local de trabalho, no nosso ciclo social, não deixar que a gente tenha a nossa privacidade, sempre estar monitorando nossos passos. Então, assim, hoje está muito mais fácil de a gente conseguir fazer essa coleta de provas para que a gente possa partir para essa denúncia, se caso for necessário. E aí vem então agora a responsabilidade de pais e mães, que é justamente formar mulheres, meninas e meninos que saibam respeitar o próximo, não é isso? Como que a gente deve então fazer esse trabalho, tanto com os meninos quanto com as meninas, para que eles nem se tornem abusadores e nem sejam vítimas? Nessas situações, vem justo do meio da forma da criação de cada família e explicar que todo mundo tem direito à sua liberdade, todo mundo tem direito também a ter o seu espaço. Então a gente deve respeitar cada vez mais o espaço do outro, o ponto de vista da outra pessoa, porque para que a gente esteja num relacionamento saudável, a gente precisa entender que ter um ponto de vista diferente não significa não amar o meu parceiro ou a minha parceira. Significa que eu não penso igual a ele ou a ela, porém o meu sentimento continua sendo da mesma forma. A partir do momento que a gente consegue tratar o outro com respeito e praticando a empatia, fica muito mais fácil da gente não vir a se tornar um futuro abusador ou uma futura abusadora. Muito bem, Larissa, muito obrigada mais uma vez aqui pela tua participação no programa Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Beijo, Paulane, eu que agradeço. A gente vai agora para o próximo intervalo, mas não sai daí, porque a gente daqui a pouquinho vem trazendo o nosso quadro Hora Mais Saúde. É daqui a pouco, não sai daí.